Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A paz do Senhor Jesus, amém? Nesse dia eu trouxe mais um devocional que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar aqui com vocês, que é sobre um assunto que o Senhor me ensinou mais profundamente nesses últimos anos de secreto com Deus, nos meus momentos de devocional, nos meus momentos de secreto mesmo com o Senhor. E ele foi me ensinando mais profundamente sobre discipulado. E eu sei que em algumas igrejas é mais popular esse ensino do discipulado, pelo menos dessa frase assim, discipulado, a pessoa foi na igreja, se converteu e vai fazer o discipulado. É como se fosse algo ali já determinado, como se fosse um curso, um acompanhamento específico, mais de perto, mais próximo. Eu sei que nem toda igreja tem isso de discipulado assim com esse nome, assim, discipulado. Vamos, você se converteu, então vamos aqui fazer o discipulado, como um acompanhamento mais perto. Mas eu creio que na maioria das igrejas tem sim esse acompanhamento, né? Esse ensino da palavra de Deus, mesmo que não esteja ali intitulado discipulado. Foi assim que o Senhor foi me mostrando a partir da palavra de Deus, amém? Então, vamos ler aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 18, que vai dizer assim: Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os discípulos. Então lhe perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ali no versículo 23 vai dizer assim: Jesus dizia a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém, irmãos? Então, esse discipulado nada mais é do que um chamado de Deus para a nossa vida, para a gente sair das multidões. Igual ele pergunta aqui para os discípulos, quem as multidões dizem que eu sou? Né? Então, as multidões, muitas vezes vão dizer assim, você conhece Deus, conhece Jesus? Vão dizer assim, conheço Jesus, aquele lá da Bíblia, aquele lá que dividiu o calendário antes de Cristo, depois de Cristo. Conheço Jesus, quem não conhece Jesus? O Jesus histórico, o Jesus que todo mundo conhece no mundo popularmente, né? Porque o nome de Jesus é famoso. Mas o Senhor não quer que a gente conheça Ele como as multidões conhecem, como as multidões dizem que Ele é um simples profeta ou algum revolucionário que mudou a história e tudo mais. Não é assim. O Senhor quer que a gente conheça Ele intimamente. Desde o Jardim do Éden, Deus, Ele nos fez para ter relacionamento com Ele, relacionamento de intimidade, para a gente se relacionar com o Senhor no nosso ordinário, no nosso dia a dia. O Senhor, Ele fez tudo ordeiramente, tudo no universo tem uma ordem. Na nossa rotina também a gente tem uma ordem. A gente acorda, escova o dente, toma um café e vai vivendo o nosso dia a dia. Mas mesmo nas coisas simples do nosso dia a dia, o Senhor quer participar, o Senhor quer ter relacionamento com a gente. Amém? Então o Senhor nos chama para sair da multidão, nos chama para ficar mais perto dele. Até quando o Senhor chamou os discípulos dele, ali em Marcos capítulo 3, vai dizer assim, a escolha dos 12 apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviassem a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Mas antes que o Senhor enviasse eles para pregar, tivesse autoridade para expulsar demônio, para curar e fazer tudo mais que o Senhor preparou eles para fazer, o Senhor chamou primeiro para junto dele. Chamou primeiro para ter relacionamento com ele, para estar junto, para aprender dele.
O Senhor fala assim pra gente: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas para a gente aprender com o Senhor a ser manso e humilde de coração, a gente precisa estar perto. A gente precisa estar perto de Jesus. A gente precisa aprender com Ele, na intimidade, no nosso secreto com Deus. No livro de Jó, Jó vai dizer assim, depois de toda a tribulação que Jó passou, Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é assim que o Senhor quer que a gente viva como discípulos de Deus, como alunos do Mestre, daqueles que se debruçam para ouvir Jesus, daqueles que se importam com a palavra de Deus, daqueles que buscam incansavelmente perseverar na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o Senhor vai nos ensinando a cada dia, no nosso dia a dia, no nosso secreto com Deus, que Ele quer nos ensinar, nos moldar aos padrões de Deus, aos padrões do céu. E a gente só vai conseguir isso na intimidade com Deus. Deus quer que a gente saia da multidão, quer que eu e você saia do meio da multidão. Deus não chamou a gente para ter uma religião, por mais que seja importante sim a gente ter a nossa religião, mas Deus não nos chamou só para a gente ir na igreja, só para a gente ocupar um banco na igreja, só para a gente ser frequentador de culto, não. A gente precisa ser adoradores, adorar em espírito e em verdade, como discípulos e discípulas de Deus, daqueles que aprendem de perto, sabe, na intimidade com Deus. Porque é ali na nossa intimidade, no nosso secreto, aprendendo com o Senhor, que a gente vai aprendendo a ser moldados como vaso na mão do oleiro. Amém? Aqui em Lucas capítulo 14, versículo 25, vai nos dizer sobre o preço do discipulado. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama mais o seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, Jesus nos ensina que para ser discípulo de Jesus, vai nos custar. Vai nos custar a nossa vontade, vai nos custar. A gente vai precisar desapegar das coisas do mundo, a gente vai precisar negar a nossa vontade, a gente vai precisar renunciar às coisas do mundo, renunciar ao pecado, renunciar à forma do mundo de viver e viver aos padrões da palavra de Deus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Jesus nos chama para seguir a Ele. E lá quando o Senhor ressuscita e fala aos discípulos: olha, ide às nações e pregai o Evangelho, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor não mandou a gente pregar o Evangelho, vai lá, prega o Evangelho e vai fazer evangélicos. Prega o Evangelho e vai fazer as pessoas ir para a igreja. Não, não é só isso. Não é só isso. A gente precisa ser discípulos de Deus, porque existe muito mais do Senhor para Ele revelar para nós, para os discípulos, para aqueles que têm intimidade, sabe, para os remanescentes do Senhor, que o Senhor guardou, que o Senhor separou. E eu e você. Eu e você que o Senhor chama para renunciar, para desapegar. Às vezes a gente vai precisar desapegar de parentes, assim como fala aqui o Senhor. Quem ama sua mãe e seu pai mais do que a mim não é digno de mim, não é digno de ser meu discípulo. Então a gente vai precisar renunciar muitas vezes os nossos parentes, a nossa família, assim como o Senhor falou para Abraão: sai, Abraão, da sua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão renunciou ali e seguiu a palavra de Deus, seguiu o chamado que Deus colocou no coração dele. Assim como Jesus chamou os discípulos e eles largaram as redes lá e seguiram a Cristo. E Jesus vai nos ensinar que o Evangelho é de graça, mas ele tem um preço. O Evangelho é de graça, mas ele vai nos custar tudo. Lá em Lucas, capítulo 18,
versículo 18, vai falar sobre Jesus e o jovem rico. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Então, ali o Senhor estava convidando o jovem rico para ser discípulo de Jesus, para desapegar daquilo que ele estava apegado, desapegar das riquezas, porque Deus não tem problema com riqueza, irmãos. Deus não tem problema em nos abençoar, porque a palavra do Senhor fala que Ele é quem exalta e quem abate. É Ele quem dá riqueza e quem tira a riqueza também. Então o Senhor não tem problema com a riqueza. Mas aqui o Senhor Jesus, ele identificou o que estava no coração do jovem rico. O que ele não estava ali se desfazendo por amor a Cristo. Ele não estava negando a si mesmo, ele não estava negando as paixões dele. Então, ele estava mais apaixonado pelas riquezas que ele possuía, porque aqui fala que ele tinha muitas posses, do que a Jesus. Então, assim, ele tinha uma vida correta, ou seja, ele era um bom cidadão, e Jesus vai ensinando ali para ele, ó, não existe. Ele perguntou: Como farei para herdar a vida eterna? Ou seja, Jesus foi ensinar para ele: Por que você me chama de bom? Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Ou seja, reconhecer que só Deus é bom, que só Deus é santo e só Deus é Deus. E depois cumprir os mandamentos. Aí ele falou assim: tá fácil então, porque eu já faço isso desde a minha adolescência. Sou um bom cidadão, reconheço que o Senhor é Deus e que o Senhor é bom, cumpro ali os mandamentos, mas ele não desapegou daquilo que estava ali no coração dele, que eram as riquezas, porque ele tinha muitas posses. Porque Jesus fala, se a gente não negar a si mesmo, não negar aquilo que está ali no nosso coração e amar mais a Cristo do que aquilo ali, a gente não pode ser discípulo de Deus. A gente não pode ser discípulo de Cristo. Então, o Senhor identificou isso nele e falou com ele. E ali, ele voltou atrás e não seguiu Jesus. A Bíblia fala aqui que ele ficou entristecido. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico, porque ele possuía muitas posses, ou seja, o coração dele estava na riqueza dele. O coração dele não estava totalmente entregue a Cristo. Aqui em Lucas capítulo 21, vai dizer o seguinte, sobre a oferta da viúva. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ou seja, ao contrário do jovem rico que tinha apego às pobrezas, ela não ficou apegada àquele pouco que ela tinha, ao pouco que a viúva tinha, porque ela poderia falar assim para Deus: Senhor, eu não posso entregar isso aqui para o Senhor não, porque é muito pouco, Deus, eu tenho que pagar minha conta amanhã, eu tenho que comer amanhã, comprar pão, como é que eu vou entregar isso daqui para o Senhor como uma oferta? Mas ela fez diferente, ainda que ela só tivesse aquilo, ela entregou tudo como oferta. Ela entregou tudo. O tudo que ela tinha, ela entregou. E ali Jesus vai reconhecer que ela colocou mais do que todos os outros ricos lá, porque ela não entregou das sobras. Ela entregou o todo, tudo que ela tinha. Ou seja, ela não deixou aquilo tomar o coração dela. Porque às vezes também a gente vai se apegar tanto à escassez, falando assim, meu Deus, isso aqui, eu não posso me desapegar disso aqui, Senhor. E isso também é pecado, porque se a gente deixar ou a abundância ou a escassez tomar o lugar de Deus no nosso coração, isso vai ser errado também, isso vai ser pecado. E ali ela não deixou a escassez tomar conta do coração dela. Quando o Senhor nos chama para ser discípulos, o Senhor nos chama para ir para intimidade, nos chama para sair da multidão. Jesus, ele nos deu vários exemplos de oração, sabe? De sair da multidão, de deixar os discípulos lá, pode ir, que eu vou ficar aqui orando, depois eu encontro vocês. E o Senhor constantemente orando. Jesus orava, gente. Jesus orava muito, em intimidade com Deus. Ele renunciava
aqueles momentos assim, sabe, ó, vou colocar esse limite e vou orar. Eu vou entrar na minha intimidade com o Pai, porque eu preciso renunciar a mim mesma, eu preciso renunciar à vontade de estar muitas vezes com as pessoas, preciso renunciar à minha própria vontade, o meu eu, a minha justiça própria, os meus pecados. A gente precisa renunciar. É o chamado de Deus pra gente ser sal da terra e luz do mundo. Porque não há nada de bom em nós, irmãos. Não há nada de bom em nós se não for dado por Deus. Não há nada de bom em mim e em você se não for Jesus que nos dá, sabe? Que coloca a bondade dele em nós. Porque o nosso coração é corrupto. Nós não somos bons puramente porque somos bons. Não, é por causa da misericórdia de Deus. Então, quanto mais perto dele a gente estiver, mais o perfume dele vai estar na gente. Mais, sabe, a essência dele vai estar em nós. Mais a gente vai ser transformados. Lembra lá quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus? Então, quando a gente toca em Jesus, não é Jesus que fica mal, é a gente que fica curado. Porque quando a gente toca nele, sai a virtude dele para a nossa vida. E é isso que Jesus quer para mim e para a sua vida, que a gente saia da multidão, vá para a intimidade com Deus, para o secreto, para o momento assim que é só você e ele, sabe? Na intimidade ali que você pode se jogar, você pode chorar, você pode falar com sinceridade com Deus, que vai ser você e ele. Ele te conhece. Quando, mesmo assim, Deus sabendo de tudo, dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos maus hábitos, das nossas coisas assim, que muitas vezes a gente fica com vergonha, sabe? O Senhor, ele tem misericórdia. Ele conhece a gente, ele quer nos limpar, ele quer nos ensinar a partir do coração dele. Então a gente precisa negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. E depois fazer mais discípulos também, porque o Senhor nos chama para ser discípulos e fazer discípulos. Mas para a gente fazer discípulos, a gente precisa primeiro ser, aprender do Senhor primeiro, estar com Ele primeiro e ser sal da terra e luz do mundo. Lá em Lucas 14, 34 diz assim: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não se serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Então, a gente só vai ter sabor como sal da terra que o Senhor nos chamou para ser, se a gente estar com Ele. Porque o nosso sabor, aquilo que faz diferença na nossa vida é a presença de Deus. É o Espírito Santo agindo em nós, é a nossa essência que vem dele. Então, se a gente perder o sabor, a gente vai continuar sendo sal, mas se perder o sabor, não presta para nada, a não ser para ser lançado fora. E o Senhor não quer nos lançar fora, Ele nos quer perto dele. Então, o Senhor chama eu e você para sair da multidão. Saia da multidão porque o Senhor te quer perto dele, na intimidade, no secreto. Deixa Deus transformar a sua vida nesse lugar. Aprenda a ter prazer nesse lugar de intimidade com Deus, porque não há nada mais prazeroso nesse mundo do que ter a presença íntima do Pai, do que o Pai falar com você, do que você reconhecer a voz dele, porque a gente só reconhece a voz daquele que a gente conhece. Se a gente não tem costume de estar com Deus, a gente não vai aprender a ouvir como ele fala com a gente não vai aprender a sentir as impressões no espírito, a gente não vai poder ser moldado, porque a gente vai estar num lugar de distanciamento, de multidão. E o Senhor não quer isso para a nossa vida, o Senhor quer intimidade. Amém, irmãos? Então esse foi o devocional de hoje. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como ele falou ao meu. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te capacite para você renunciar a si mesmo, para você negar a si mesmo, renunciar, fazer as renúncias que o Senhor mesmo ele vai te direcionar para fazer, vai colocar no seu coração e você conseguir estar mais próximo do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.